para fazer uma avaliação da eleição municipal em Mato Grosso neste ano, eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a desembargadora Maria Helena Povos, que é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, sobre os aspectos aí de organização e planejamento, o trabalho aí, a avaliação desse trabalho, o resultado foi positivo? Bem, depende do que nós podemos chamar de positivo, né? O tribunal entende que essa eleição foi uma eleição do ponto de vista da logística da eleição e da entrega do resultado à sociedade, estava dentro das nossas expectativas, dentro do que nós esperávamos. Agora, é lógico que nós precisamos interpretar que recado o eleitor deixou nas urnas. E nesse aspecto aí que a senhora coloca aí, desse recado, nós tivemos aí um índice de abstenção altíssimo, só para ilustrar aqui, e não foi só em Mato Grosso, foi no Brasil inteiro. Agora, no segundo turno aqui em Cuiabá, esse índice de abstenção foi de 25% e nulos e brancos passou dos 15%, dando um total aí superior a 40%. Preciso fazer realmente uma avaliação. Tem um recado duro aí, não tem, presidente? Eu entendo que sim. E é preciso a classe política também fazer essa avaliação e entender o que o eleitor quis dizer. Se ele quer um distanciamento da classe política pelo momento que o próprio país vive, não é só o estado de Mato Grosso. Também nós temos que avaliar se o eleitor está entendendo o seguinte, que os candidatos que se apresentaram não o representam. É uma outra forma do eleitor mandar o recado. Ou seja, o eleitor estava querendo outras alternativas. Ou melhores alternativas. É uma das hipóteses. Uma das possibilidades. Uma das hipóteses é essa, que o eleitor não se sentiu representado por nenhum dos candidatos. Então, são várias hipóteses que eu entendo que os cientistas políticos, a classe política, precisa decodificar qual foi essa mensagem que o eleitor deixou. E o cidadão na rua, ele também reclamava sobre o baixo nível da campanha. Ou seja, as críticas, né, esse baixo nível acabou ocupando um espaço que o eleitor gostaria que fosse utilizado com mais propostas. Exatamente. Parece-me que o eleitor hoje não aceita mais essa velha prática da política. A classe política, os políticos precisam se modernizar, chegar junto com o eleitor. O eleitor não atende mais a esse chamamento de ataques pessoais de um contra o outro. O eleitor, nesse momento, quer distância, ele quer ver quais são as propostas. Agora, um fator interessante, Lúcia, é que o eleitor não pode se colocar no que concerne a questão de compra de voto, na condição de vítima. Aquele que vende o voto, ele não é vítima, ele é tão criminoso quanto quem comprou. Porque se não tiver quem vai aceitar essa compra, não acontece. Lógico, não tem, é uma tomada. Não existe compra se não existir quem queira vender. Agora, presidente, essa eleição aí, ela ocorreu sob novas regras no pleito. Principalmente em relação à questão do financiamento de campanha, onde só as pessoas físicas podiam doar. E aí, o que a gente ouviu é o seguinte, essa é uma eleição atípica, com pouco dinheiro. E o Caixa 2? Teve muita denúncia de Caixa 2? Nós tivemos quase 200 denúncias que estão sendo ainda apuradas naquele aplicativo que o Tribunal Regional Eleitoral entregou à sociedade e conclamou que os eleitores nos ajudassem a denunciar, que nós batizamos de Caixa 1. Né? E dentro desse aplicativo nós recebemos aproximadamente 200 denúncias. E também aqueles dados que nós vamos ter acesso na segunda-feira próxima, que é um convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal de Contas da União, onde fizemos cruzamento de informações daquelas informações que o candidato diz que fulano de tal injetou na campanha dele X, mas é preciso saber se aquele fulano tinha condições financeiras para participar nesse valor, concorrer com esse valor naquela campanha.
Então, há milhões de casos, já foi denunciado na imprensa, de casos de pessoas que, inclusive, beneficiários de Bolsa Família. E esse cruzamento de informações aí, ele pode trazer dados reveladores para a Justiça Eleitoral, porque isso nunca foi feito. Reveladores e estarrecedores. E estarrecedores. E um outro detalhe nessa campanha aqui, em relação às campanhas anteriores, é que nas campanhas anteriores, quando tinha apreensão do dinheiro em espécie, ele parece que derretia, desembargadora. E agora ficou mais difícil, é isso? Exatamente. Sumia. Né? Não, eu acredito que essa campanha foi uma campanha mais franciscana. Né? Eu não sei te dizer se o próprio... qual foi o vetor que levou a isso. Se foi a mudança da legislação para que só a pessoa física podia fazer a doação, ou se o vetor determinante foi também a guerra travada e comprada pelos tribunais regionais eleitorais, na fiscalização do Caixa 2. Com isso, eu não quero dizer que nós possamos ser tão ingênuos a ponto de bater no peito e dizer que não houve Caixa 2. Nós não somos ingênuos, nós sabemos que, obviamente, isso aconteceu. Nós temos 200 denúncias que estão sendo apuradas, como já dito. Isso, no caso aqui específico de Cuiabá, envolve candidatos a vereador e envolve também os candidatos a prefeito. E isso está sendo apurado ainda. Isso está sendo apurado ainda. Tanto o caso, a denúncia de candidatos a vereador como a denúncia de candidatos a prefeito. A senhora falou agora há pouco aí desse convênio com o Tribunal de Contas da União. Isso. E com o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral. E isso também vai poder ser aferido no momento da análise que todos os candidatos já estiverem entregues as prestações de contas deles. Eles tinham prazo de 72 horas para atualizar. Tanto que esse aplicativo, ele demonstrava e provocava o eleitor. Na medida em que o eleitor era conclamado a vir acessar essa ferramenta e ter acesso a quem colaborou com a campanha do candidato X e com quanto ele colaborou. É inadmissível pensar que o cidadão que recebe assalariado, recebendo R$2.000 por mês, tenha colaborado com R$200.000 para a campanha de um candidato X. Presidente, uma outra discussão que acabou se instalando aí no país todo, né, se refere a esse alto índice de abstenção e nulos e brancos, com o seguinte questionamento: o voto deve continuar sendo obrigatório? Olha, Lúcio, eu entendo que o voto, sendo um direito do cidadão, não deve ser obrigatório, porque isso é um direito, eu não posso ser compelido a exercer. Eu exerço se quiser. Essa história de que se o brasileiro está preparado ou despreparado para isso, no meu entendimento, é uma falácia. Eu acho que direito é direito e dever é dever. Eu não posso ser compelido a exercer um direito. Porque, de uma certa forma, com essa justificativa, que o eleitor, por exemplo, aquele que se ausentou, ele paga apenas R$3 e pode dar qualquer explicação, que ele vai estar com a situação dele quites em relação à justiça eleitoral, na prática, né, não de direito, né, mas na prática o voto já é facultativo. Não, ele não pode... De uma certa forma. A justificativa dele, a sua matéria antes da nossa entrevista, mostrou que a justificativa dele tem que passar pelo crivo do juiz eleitoral. Ou seja, o juiz eleitoral, ele tem que levar ao juiz eleitoral prova convincente da sua ausência às urnas. Agora, também... Mas se ele não levar a prova, ele paga R$3 de multa. Ele paga R$3 de multa e o Tribunal Regional Eleitoral, às vezes, paga muito mais de correspondência para enviar a ele a notificação da multa. Ok, pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço.